Olá a todos. Bom, então estamos aqui mais uma vez. Hoje eu quero conversar sobre a propaganda feita pela revista Time sobre engenharia genética. São revistas antigas, são edições, só que bem antigas, certo? Se eu não me engano, algumas dessas revistas aqui são de 1999. Então, por esse período aí, a Time já estava propagando essa questão da engenharia genética, impondo no subconsciente das pessoas, do leitor dessas revistas, e a gente vai ver que tudo isso está acontecendo nos dias de hoje. Então, pois bem, então vamos analisar essas capas aqui, ó. Então, essas três capas aqui, se eu não me engano, são de 1999, tá? Então, o que a gente pode analisar aqui? Para quem não sabe, a revista Time é uma revista americana, se eu não estiver enganado. E é uma revista que ela também funciona mais ou menos da forma como a The Economist, que é uma revista inglesa, funciona. São revistas que o público leitor, o alvo são pessoas muito influentes, são filantropos, pessoas que têm bastante influência no mercado financeiro, bastante influência no sistema, certo? São essas pessoas, né, que fazem parte do sistema bancário, trabalham no Fórum Econômico Mundial, esse tipo de pessoa, certo? Da alta cúpula, né? Vamos dizer assim. É uma revista da dinastia Rothschild, a The Economist, e a Time com certeza também é deles, certo? Porque a gente sabe que todo tipo de mídia, isso aqui também é um tipo de mídia, tá? Porque isso aqui propaga notícias, essa revista. Revistas também são tipos de mídia também. Mídia não é só televisão, tá? Mídia são os portais de notícia na internet, são notícias que a gente ouve no rádio, livros, todo tipo de notícia que a gente recebe, ou informações, certo? Ou seja, tudo isso vem por parte da mídia. A gente sabe que a mídia no mundo todo ela é controlada por um grupo de pessoas, e a gente sabe que a mídia está no mundo todo. Então muitas das vezes a gente torna a mídia como parte do nosso conhecimento, certo? Porque a gente vê mais coisas do que o que a mídia, a gente vê mais coisas do que a mídia está mostrando, mais do que a gente pode ver presencialmente, certo? Então a gente considera, né, boa parte das pessoas considera a mídia como fonte de conhecimento, fonte de informação. Bom, e a gente vê aqui nessa revista dizendo o seguinte, ó: a nova genética, homem em super-homem. Então a gente vê aqui uma ilustração do homem, a mulher, e desse tecido aqui do DNA, né? Aí nessa outra revista a gente vê o homem e a mulher, né? Aí a gente vê uma árvore. Eu não sei se isso aqui eles estão fazendo alusão ao Jardim do Éden, né? A questão dos primeiros seres humanos, Adão e Eva, né? Então diz o seguinte, ó: resolvendo os mistérios do DNA. Na revista do lado, a gente vê uma serpente em volta, né? Envolto assim do tecido do DNA, né? Aí diz o seguinte, ó: o futuro da medicina. Nova engenharia genética irá mudar no próximo século, certo? Então, ou seja, aqui eles já estão jogando na cara que tudo isso aqui vai ser introduzido para o futuro, certo? Daí a gente vê essas coisas todas acontecendo e a gente pensa o seguinte: pô, mas como é que esses caras conseguem prever o futuro? Será que eles são gênios? Eles são super inteligentes? Como é que é isso? Eles são videntes? Como funciona isso? Como é que eles conseguem desviar o futuro? Bom, tem uma frase bastante famosa que diz o seguinte: você só pode prever o futuro criando o futuro. Ou seja, a gente sabe que desenhos animados como os Simpsons também são desenhos usados, são desenhos que são usados como porta-voz da elite para passar o quê? Para passar mensagens, para passar coisas que vão acontecer, certo? Porque a gente sabe que esse pessoal que controla o mundo, eles se comunicam por símbolos. E a gente vê também que tem muitos desenhos que tem símbolos. Então a gente vê que tudo isso é proposital. Essas revistas aqui, galera, é com o mesmo propósito. Serve com o mesmo propósito de programação neurolinguística, acostumar o nosso subconsciente para essas coisas. Então a maioria das pessoas que leram esse tipo de revista aqui, ou conhecem essas capas, quando essas coisas começarem a acontecer, não vão questionar. Elas vão achar familiar, porque elas viram aqui, certo? Então as pessoas não vão discutir, vão aceitar numa boa. E é isso que eles estão querendo fazer, ó. A alusão a... como se eles quisessem... no meu ponto de vista, isso aqui é para modificar o DNA, certo? Não tem outra explicação óbvia.
Pra mim, essa é a melhor explicação. Engenharia genética é isso, eles vão modificar o DNA das pessoas, certo? E tudo isso vai vir camuflado de ciência, vai vir camuflado para nós como algo positivo, como algo revolucionário, como algo que vai ser pro avanço da ciência. Pena que tem pessoas que gostam de avançar na direção do precipício, né? Mas fazer o que? Cada um, né? Então, pessoal, isso aqui já é ridículo, certo? Isso aqui chega a ser ridículo. Já tá mais que na cara, eles não escondem mais, certo? Eles não têm mais necessidade de esconder. Estão divulgando sim na cara o que eles querem fazer. Já divulgavam antes, tempos atrás. Muitos taxavam isso como teoria da conspiração. A gente tá vendo que as tais teorias da conspiração, entre aspas, tá se tornando tudo realidade. Porque a gente sabe que não se trata de conspiração, certo? A gente sabe que é realidade, teoria da realidade, certo? Pena que muitas pessoas não querem abrir mão do conforto, não querem abrir mão de sua vida mundana para buscar conhecimento, certo? Muitos não querem aprender, muitos preferem viver como zumbis, certo? Bom, como eu falei, cada um, né? Tem pessoas que não questionam, tem pessoas que acreditam cegamente no que a mídia fala, tem pessoas que acreditam cegamente no que a NASA fala, no que a ONU fala, a OMS, enfim, o que os portais de notícia falam. Ou seja, eles são os portadores da verdade absoluta. Na ciência, lógico, principalmente, né? Não podia deixar de citar a ciência. A gente sabe que a ciência hoje está sendo endeusada. E a gente sabe que essas coisas aqui, ó, que a revista Time tá deixando bem claro pra gente que eles estão planejando, tudo isso aqui vai vir por parte do que o pessoal chama de ciência. Percebe? Isso aqui é pro avanço científico, é pro avanço da ciência. Mas como eu falei, tem pessoas que gostam de fazer o quê? Tem pessoas que gostam de avançar na direção do quê? Do precipício. Então, essa ciência e as pessoas que estão seguindo a ciência, pela lógica, né, o que vai acontecer? Vão avançar na direção do precipício, porque a gente sabe que isso aqui é tudo feito para destruição da espécie humana. Nada disso aqui é pro bem, certo? Então tá aqui, ó. É ridículo, percebe? Então nessa capa diz o seguinte, ó: a alegria de surpresa da realidade virtual. E nessa capa, na outra, né, diz o seguinte, ó: genética, o futuro é agora. Novas descobertas podem curar doenças e salvar vidas. Quanto a natureza deve ser projetada, né? Então, tá na cara que eles querem mudar a genética das coisas. Se possível, fazer até híbridos. Eu já fiz um vídeo aqui falando de uma matéria dizendo isso, que eles também estão querendo fazer híbridos e eles já estão fazendo isso por trás dos panos. Então, galera, o futuro é bizarro. Esse futuro de engenharia genética, quarta revolução industrial, esse grande reset, isso tudo vai ser para moldar a humanidade para esse novo normal, vamos dizer assim, esse novo sistema de coisas bizarras que a gente, tipo assim, não tá acostumado a ver. A gente vai começar a ver coisas bizarras que a gente não tá acostumado, coisas que a gente nunca viu e algumas pessoas, né, alguns antepassados nossos de alguns anos atrás também não viram, certo? Então a gente está num período interessante, certo? Da história, do mundo. Tudo ao nosso redor nos diz que estamos sim perto do fim, certo? Perto da volta do Messias e perto da restauração, né, de todas essas coisas. Onde o mundo vai deixar de ser dominado pelo maligno, certo? E vai voltar a ser do Criador de novo, onde o Criador no milênio vai estabelecer aqui o reino de paz do Messias com os santos, etc e tal. Bom, então nessa capa diz o seguinte, ó: computadores do futuro. A gente vê na capa um chip com uma imagem, né, de um homem, né? Então, será que isso aqui tem a ver com a questão do que o Elon Musk estava planejando fazer, da questão do Starlink? Então, tipo assim, é interessante, né, da gente pensar sobre essas questões, porque como eu falei, tudo isso aqui vai ser propagado como um avanço científico. Mas será que esse avanço científico vai ser bom? Porque eu já falei várias vezes aqui nesse canal, ciência, quando ela é feita sem moral, ela se desvia para monstruosidade. Não que a ciência em si seja ruim, mas ela em mãos erradas, ela pode sim ser usada para destruição, para o mal, como já foi
muitas vezes na história da humanidade. Nessa daqui diz o seguinte, ó, cyberguerra. Então aqui diz, nessa capa dessa revista, que os Estados Unidos correm para transformar computadores em armas de destruição do amanhã. Daí diz aqui, ó, quão vulnerável é a frente doméstica, né? Então, tipo assim, será que eles não estão acostumando para esse período para um futuro e possível acontecimento de uma cyberguerra, né? Algo desse tipo, será? Bom, são perguntas que eu faço, são perguntas que devem ser feitas, coisas que devem ser analisadas com cautela, mas sim, tudo indica que o mundo mudou, certo? Desde quando começou esse problema todo em 2020 para cá, o mundo mudou e o mundo vai estar muito mais suscetível e vulnerável a aceitar isso aqui com normalidade. Porque hoje o que as pessoas estão aceitando com normalidade? A picadinha de abelha, né? Aquele medicamento lá no braço. Pois é. Ou seja, todo mundo tá clamando por isso. Quando chegar essas coisas aqui, imagina o que você acha que alguém vai questionar esse tipo de coisa? Pô, pelo amor de Deus, vamos pensar, né? Bom, então essas duas capas aqui, ó. Essa da Time, a da esquerda, a da direita é da The Economist. Então a gente vê que nessa da Time diz o seguinte, ó. 2045, o ano que o homem se torna imortal. E na outra diz, o futuro do controle da mente. Pois bem, então vem a pergunta, como é que o homem se torna imortal? Porque pelo que eu saiba, o único que pode dar a vida eterna é o Criador dos céus e da terra, certo? O Todo-Poderoso, ele pode dar a vida eterna. A gente vê que a elite também quer alcançar a vida eterna. Vocês já ouviram falar em elixir da vida eterna? Então, que os pagãos, os esotéricos, né, os cabalistas, eles tanto procuram, pedra filosofal, já ouviu falar? Eles dizem que a pedra filosofal tem o elixir da vida, ou seja, eles querem construir um elixir da vida. E essa questão do homem se tornar imortal, tem matérias sobre isso, talvez eu faça um vídeo futuramente, falando sobre uma tecnologia que eles estão criando, que o ser humano pode transferir a consciência para a máquina, e quando o ser humano morre, a alma dela, vamos dizer assim, é o que eles dizem, né? A consciência da pessoa fica na máquina e a pessoa fica ali para sempre. Só que a gente sabe que essa imortalidade, galera, a gente sabe que isso não vai dar certo, sabe? Certo? Não vai dar certo. Porque o único que pode dar imortalidade, o único que pode nos dar vida eterna, como eu falei, é o Criador dos céus e da terra, certo? É a gente se arrependendo, aceitando o Mashiach e a Yahushua HaMashiach, né? O Messias, através do sangue dele que a gente recebe o perdão e a gente pode sim ter acesso à vida eterna. Mas por parte da elite, a gente sabe que essa tal vida eterna que eles estão planejando, a gente sabe que não vai dar certo. A gente sabe que isso é tudo balela, porque uma hora eles vão ser destruídos. E todos esses caras que fazem esse mal todo, que promovem essas coisas bizarras aqui para fazer o mal, todos eles já têm o lugar dele destinados. Já tem o lugar predestinado que eles vão, certo? Os vasos de ira, percebe? Temos vasos de honra e os vasos de ira. Pois é, os vasos de ira são as peças que vão ser utilizadas para pôr no fogo. Pois bem. Então, galera, infelizmente, não é querendo ser pessimista, mas é a realidade. Um futuro sombrio vem por aí, nos espera. Ou seja, vai ser a união do barro com o ferro, como previu Daniel, né? Lá no livro de Daniel 2:34, estamos no pé da estátua de Nabucodonosor, onde o ser humano se mescla com a máquina, com a inteligência artificial, ou seja, tudo avançando numa velocidade extremamente rápida, certo? Sociedade, muitas coisas mudando rapidamente, certo? Libertinagem demais, ou seja, muitas coisas bizarras que a gente não era acostumado a ver, a gente está começando a ver com mais frequência, ou seja, e tudo isso, 5G, internet das coisas, engenharia genética, mudança de DNA, Starlink, ou seja, essas tecnologias de transferir a consciência para a máquina, ou seja, tudo isso aí que eles estão planejando, tudo isso vai abrir as portas para um governo maligno da besta, certo? Inclusive o grande reset, tudo isso vai abrir as portas para esse governo do anti-messias, certo? E a gente tem que ficar bem esperto, temos que ser a resistência, resistir, como diz na Bíblia, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que permanecer até o fim, pela fé no Messias e Yahushua, pela fé no Altíssimo, Todo-Poderoso e Yah dos Exércitos, será salvo. Então, galera, essa é a nova ordem mundial,
certo que está vindo por aí, onde haverá apenas escravos totalmente controlados pelo sistema e pela mente. E nós não podemos fazer parte disso. Nós temos que nos afastar e aceitar apenas o Eterno, o Messias e sua palavra. Pois bem, vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que me acompanha. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.